Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo, espero que todos estejam bem. Há mais ou menos uns 2 anos atrás eu fiz um review dessa Bíblia aqui, tá? Só que meu tripé era ruim, a captura de áudio ficou horrível, estourou a luz, então ficou um review bem xoxo mesmo, tá? Eu vou refazer ele agora, tá? Aproveitando que, pelo que eu tô vendo, essa Bíblia está se esgotando, tanto que ela encareceu bastante. E é a única versão, é a única amplificada, tá? É a Almeida amplificada que a gente tem no Brasil. É nessa Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Então, ó, para começar, a capa é num couro simulado, é durinha, tá? É toda cheia de detalhes, muito bonita. Como eu falei, essa Bíblia já tem uns 2 anos. E ela continua perfeita até hoje, tá? Não fez corte na capa, nem nada. Então, ó, perfeito estado. Tá ótima. Aqui a gente tem a lombada, Bíblia Campo de Batalha da Mente, versão amplificada, Joyce Meyer, é da Belo Publicações. A parte de trás da capa não tem nada. Aqui a gente tem um fitilho e vamos adentrar a ela. Aqui a gente tem aquelas folhas de guarda, papel cartão comum, tá? Uma Bíblia bem encadernada, tá? Você não vê detalhes na encadernação. O papel dela é bem fininho, tá? É papel Bíblia, não é papel jornal, mas é bem fino, tanto que tem transparência, tá? Ó, você enxerga. Então é aquele tipo de papel que, ó, aqui, ó. Eu nem percebi, agora que eu tô vendo, tá vendo? Ó, fez um vinco, uma dobra. Então aqui a gente tem a página de dedicatória. Uma palavra pessoal da Joyce Meyer. Como eu sempre falo, tá? A Bíblia de Estudo é sempre interessante ler o começo aqui para entender certinho o que a gente pode extrair de melhor dela. A gente sabe que a gente tem aqui é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, tá? Mas os estudos é da Joyce, então é interessante a gente dar uma lida para entender certinho como que ela fez todo esse processo. Aqui a gente tem, peraí, deixa eu ver o que é mesmo, versículos sobre pensamentos e palavras. Então a gente tem aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aqui mais uma folha, Campo de Batalha da Mente. Aqui a folha de rosto principal. Tá vendo como ela é transparente, ó? Campo de Batalha da Mente, Bíblia. Renove sua mente através do poder das palavras de Deus. Versão amplificada. Apresentando notas e comentários de Joyce Meyer, Belo Publicações. Tá aqui embaixo, ó. Aí. Aqui a gente tem a ficha catalográfica dela. Essa minha versão aqui de 2022. Publicado pela Belo Publicações, tal, com a devida autorização de Fate Words. De Nova York. Todos os direitos. Primeira edição, janeiro de 2022. Bíblia Campo de Batalha da Mente. Eu não tô achando o título em inglês. Não achei, sinceridade. Aqui a gente tem o índice, prefácio, esclarecimento sobre o formato geral, lista de siglas e abreviaturas, Antigo Testamento. Há um erro aqui, ó. Acontece, né? Novo Testamento. Estou procurando mais erros, mas foi o primeiro que eu vi. Prefácio. A edição brasileira. Também é interessante, tá? Dar uma lida nessa parte toda. É com satisfação que a Belo Publicações apresenta a primeira edição em língua portuguesa da Amplified Bible.
originalmente publicada em língua inglesa e conhecida por seu sistema único de colchetes, parênteses e itálico, que define e expande palavras-chave e frases diretamente no texto. Com essa produção inédita, também temos a honra de lançar a Bíblia comentada Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Assim, o leitor tem o privilégio de receber 2 conteúdos inéditos em um único material. Aguardada há tempos pelos leitores brasileiros e tão apreciada por aqueles que já conhecem, a Amplified Bible tornou-se uma referência em Bíblias de estudo por sua capacidade de ampliação do sentido do texto bíblico, aproximando o leitor da intenção original. Ao ser editada em língua portuguesa, a versão básica de cada versículo foi elaborada, tendo como base a prestigiada e amplamente aceita tradução de João Ferreira de Almeida, que historicamente representa cerca de 90% das Bíblias lidas em nosso país no meio evangélico. Por isso a chamamos orgulhosamente de Bíblia Almeida Amplificada. O versículo básico é, então, amplificado para permitir uma melhor compreensão da relação entre a nitidez proporcionada pela língua portuguesa contemporânea e a profundidade vislumbrada na linguagem bíblica. Primeiramente, uma equipe de revisores experientes e qualificados trabalhou a partir do texto de algumas das versões de Almeida do final do século XIX e início do século XX, adaptando sua escrita para o português atual, já com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. A seguir, foi realizada a tradução das amplificações e notas, também se utilizando da técnica de cotejamento, que é comparação, para com os textos extras originais em relação à edição em língua portuguesa de Almeida. Por fim, foi feita uma revisão final completa dos 2 grupos de texto, assim como sua uniformização de padrões, estilos e principalmente sua fidelidade aos textos originais hebraicos e gregos. Então é isso. Aí a gente tem aqui mais falando sobre a Bíblia amplificada, esclarecimento sobre formato geral. Vamos dar uma olhada aqui. Amplificação é indicada no texto em inglês por intermédio de parênteses, colchetes e destaques em itálico. Os parênteses utilizados no texto comum suprem a definição no contexto do nome, lugar ou palavra que o procede. Quando a Bíblia amplificada é lida em voz alta, a informação dentro dos parênteses, neste caso, pode ser ignorada. Os parênteses utilizados em negrito indicam frases que são parte da linguagem original e devem ser, faltou um ser aqui, incluídas quando da leitura em voz alta. Os colchetes indicam palavras justificadas, frases ou breves comentários os quais não integram a tradução para a língua inglesa anterior, mas são validadas pelo significado original do texto hebraico, aramaico ou grego, ou em outros momentos extraído das próprias escrituras. Bem, eu vou dar uma lida no texto em si, tá? Tem uma lista de siglas e abreviaturas aqui também. E aqui a gente começa o Antigo Testamento. A gente tem uma introdução aqui ao livro de Gênesis, pensamentos vitoriosos do livro de Gênesis. Deus criou você e tudo o que ele criou é bom. Aí veja Gênesis 1:31. O inimigo é astuto, sutil e enganador. Ele direciona todos os seus esforços para tentar influenciar as pessoas desde os primeiros dias da humanidade. Veja Gênesis 3:1. Mas, porque você está em Cristo, ele não terá sucesso em sua empreitada. Você pode superá-lo. Quando outra pessoa ou mesmo o inimigo pretende causar-lhe o mal, Deus intervém e transforma o mal em bem. Veja Gênesis 50:20. Aí tem versos para a vitória do livro de Gênesis. E aqui começa.
Eu vou dar um zoom. Vamos tentar aqui, vamos ver se melhora um pouco para enxergar. Porque eu vou ler, tá? Um trecho, tanto do capítulo 1 de Gênesis, quanto um trecho de um salmo, para que vocês tenham ideia do que realmente vem a ser essa amplificação com relação a chaves, chaves não, né? Parênteses e colchetes. É isso? Já estou misturando tudo aqui, ó. Os parênteses e colchetes, não tem chaves. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Ó, uma coisa que eu tô notando aqui, tá? Não é negritado, tá vendo? Ó? A gente tem um subtítulo ou o título e não tem negrito. Então ele meio que se junta ao texto. Aqui tem mais um, então é meio... A única coisa que ele está em itálico, tá? Mas poderia, né, pelo menos no capítulo e no subtítulo, ter um negrito para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas, capítulo 1, a criação do céu e da terra e tudo o que neles há. No princípio, Deus criou, aí entre parênteses, preparou, formou, moldou. Ou seja, já está dando um outro tipo de palavra com relação a que ele criou de Deus, para elucidar qualquer tipo de dúvida que a gente venha a ter com relação àquele versículo, tá? Então vamos lá. No princípio Deus criou, preparou, formou, moldou os céus e a terra. Aí tem uma referência cruzada aqui já, ó. Hebreus 11:3. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se realmente é uma referência cruzada. Aqui, ó. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados, moldados, colocados em ordem e equipados para o propósito pretendido, durante eras sucessivas. Durante eras sucessivas? Precisa tentar entender o que eles querem dizer com durante eras sucessivas, né? Eu creio que foi feito em 6 dias. Eu creio que tudo foi feito durante 6 dias. Deixa eu ver, moldados, colocados em ordem e equipados. Talvez seja com relação a isso, equipados para o propósito. Para mim foi tudo lá. Então, durante eras sucessivas, a gente tem que analisar. Para mim foi em 6 dias, não foi durante eras. Ele veio, lógico, né? O mundo veio sofrendo alterações, tá? Mas a criação, para mim isso daqui, sei lá, tá fora. Pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, de coisas visíveis. Ok, vamos voltar. Então realmente é uma referência cruzada. Vamos voltar lá. Aí. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia-se, ou agitava, pairava, chocava. Esse chocava aqui é como se fosse realmente uma galinha chocando os ovos, tá? É o chocar de, tipo, trazer à vida aquilo que está ali dentro, tá? Sobre a face das águas. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa, ou seja, adequada, agradável, e fez separação entre a luz e as trevas. Aí tem uma outra referência cruzada, 2 Coríntios 4:6. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja uma expansão. Aí há a expansão do céu, no meio das águas e separação entre águas, abaixo e águas acima. Deus fez a expansão, aí, a expansão do céu, e separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. E assim foi. Deus chamou a expansão céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então é isso, comecinho de Gênesis está aí. Vamos dar uma lida nesse quadro aqui?
Chaves para uma vida vitoriosa. Toda palavra começa com um pensamento. Quando Deus criou o mundo, ele pronunciou a existência. Entretanto, tudo o que ele fez no mundo natural foi, inicialmente, um pensamento e apenas depois uma palavra. Suas palavras têm poder. Por exemplo, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja uma separação do céu no meio das águas e que haja separação entre as águas, abaixo do firmamento, das águas acima do firmamento. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, estagnando-se, juntando-se, e apareça a terra seca. E assim foi. Gênesis 1, 3, 9. Tudo aquilo que Deus disse aconteceu. Sendo assim, uma vez que você é criado à imagem e semelhança de Deus, suas palavras também têm poder. Suas palavras são o resultado de seus pensamentos e elas afetam tanto você quanto sua vida. Portanto, as utilize com sabedoria. Acredite e fale sempre de acordo com o plano de Deus para a sua vida e você verá isso acontecer. Lembre-se, pensamentos levam a palavras. Ok, vamos lá. Bem, vamos dando uma folheada aqui. A gente tem vários quadrinhos, tá vendo? Aqui um estudo maior, né? Vencendo as primeiras batalhas da mente. Mais quadro. Mais um, História de Noé. Aqui são notas com relação à tradução. Deixa eu ver aqui. 11:26. Terá viveu 70 anos e gerou, em momentos diferentes, Abrão, Naor e Harã, seu primogênito. Abraão só é mencionado primeiro por motivo de dignidade. Os filhos de Noé também são apresentados como Sem, Cã e Jafé, em Gênesis 5:32. Embora Sem não seja o mais velho, por sua dignidade é mencionado primeiro, como Abraão. Aqui, Adam Clarke, The Holy Bible with a Commentary. Isso daqui é um comentário, né, desse Adam Clarke de uma outra Bíblia de estudo lá dos Estados Unidos. Então é isso, ó. Tá vendo mais uma página de estudo aqui, ó, Vencendo as Batalhas da Mente. Continue acreditando. Oração para a vitória no final. E vamos lá ao livro de Salmos, para a gente dar uma lida em mais um lá. Aqui. Salmo 49 é muito extenso, não dá para ler aqui não. Vou pegar um curtinho, tipo o Salmo 23, vamos ver se ele tem alguma nota. Mais um quadro. Aliás, é um estudo completo, né? Tá vendo? Ela é recheada dessas notas. Não tema o mal. Salmo 23. Vamos a ele aqui, ó. O Senhor é o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor. Aí tá aqui, ó. Para me alimentar, guiar e proteger. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, frescos e macios. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aí a gente tem uma referência cruzada. Refrigera minha alma, ou seja, o meu eu. Guia-me pelas veredas da justiça, que é retidão e direito de estar com ele, não por meu merecimento, mas sim por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, o profundo e escuro da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, que é a proteção, e teu cajado, que é o guia, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor e na presença dele para todo sempre. Fale a palavra de Deus, está dentro aqui do texto. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aí adaptado do Salmo 23:6. Então é isso, gente. Eu acho que dá para vocês realmente terem uma ideia da qualidade dessa Bíblia, tá? A parte de impressão não é uma impressão tão forte. Como eu falei, poderia ter uns detalhes para facilitar a nossa vida, né? Com relação a negritar tanto o capítulo quanto o subtítulo e o título, tá? Mas não tem. E vamos pro fim dela, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, vários desses estudos, tá vendo? Ó? Vários mesmo. A única coisa que eu notei nela, tá? Aonde que a gente acha? A gente não tem um índice desses estudos. A gente não tem. Então a gente vai meio que na sorte. Se a gente quiser guardar uns desses textos que a gente achou ali, a gente vai ter que anotar num papel, deixar em algum lugar. Porque senão, para achar depois, realmente é complicado. Ó, mais um quadro. Tá vendo? Final de Apocalipse. Ó, como ter um relacionamento real com Jesus. Minhas vitórias no campo de batalha da mente. E acaba. Então a gente não tem um índice, a gente não consegue realmente localizar aonde está cada texto. Apoie-se no Senhor, tá vendo? Ó, você não tem. Então foi uma falha aqui, né? Mas não tem como desmerecer a Bíblia, a qualidade dela. E como eu falei, é a única Bíblia no Brasil que tem essa versão Almeida amplificada. Ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.